Fallout não corre o risco de ficar ruim. O risco é diferente. Ela pode ficar morna, perder o ímpeto e com isso perder público. A primeira temporada confiou no espectador. Construiu personagens fortes, criou expectativa, mas sem pressa nem explicações forçadas. A segunda temporada começa diferente, sem urgência. E séries sem urgência normalmente perdem público antes de perder qualidade. A primeira temporada funcionou porque foi inteligente na forma como se apresentou. Não precisava explicar demais para o público novo. O fanservice existe, mas ele está no ambiente, nos detalhes, nos objetos, nos cenários. Quem conhece o universo percebe. Quem não conhece acompanha a história sem se sentir perdido. Isso é raro em adaptações, evitar a sensação de boba, didática ou artificial. Se você nunca jogou Fallout, não se preocupe com itens, drogas ou regras do mundo. Tudo é contextualizado na narrativa. A série confia no espectador, e isso é mérito. Há escolhas questionáveis, algumas cenas de ações exageradas, como personagens usando itens aleatórios, como o Cycle Jet surgindo do nada, mas são excessos pontuais, que eles não quebram a série. O que sustenta a primeira temporada são os personagens. Cooper é o coração da série. Você quer saber se ele vai reencontrar a família. A Lucy ela começa ingênua com uma visão idealizada do Walter. Ela entra em contato com o mundo real e essa quebra gera um conflito e evolução. Já o Maximus ele é mais funcional. Ele entrega informação sobre o mundo, mas não é o motor emocional da história. O ponto central é: eu não desacredito da série. Eu sou muito fã de Fallout. Eu quero ver esse universo se expandir. Eu espero que a série mantenha a postura criativa dos jogos e ela confie no mundo, no público e na força da história, sem alongar artificialmente conflitos. O problema da segunda temporada é que ela começa perdendo o ímpeto, avança devagar, segura informações demais e aposta cliffhangers como compensação. Cliffhanger não é desenvolvimento, é gancho. A temporada não é ruim, mas não é instigante como a primeira. Se você nunca jogou Fallout e nunca viu a série, pode assistir tranquilo. Ainda é uma experiência acessível e interessante. Talvez mais adiante algumas tramas ganhem força e se desenrolem melhor, mas o fato é que nesse momento a série perdeu urgência. E pra mim é exatamente isso que faz uma série fracassar. E histórias arrastadas elas não prendem o público. O risco não é a série ficar ruim, é se tornar algo como o Fallout 76 no sentido criativo. Não por ódio dos fãs, mas por excesso de retenção vazia. Expansão sem tensão vira volume oco. Séries não morrem porque o público odeia, elas morrem porque o público para de se importar. Se Fallout continuar nesse ritmo, ele não vai perder público por ser ruim, vai perder por não ser urgente, e essa é a forma mais silenciosa de fracasso. Olhando para o futuro da série, tem muito para ser explorado. Na segunda temporada, tem uma guerra civil por vir, e isso significa que ainda tem muita coisa para mostrar. Nos trailers nós já vimos que tem os Deathclaws e a gente consegue ouvir uma voz grave no fundo que parece ser de um supermutante, então tem muita coisa para se explorar dentro dos supermutantes. E para mim, os supermutantes eles são um arco muito interessante dentro da série de jogos. O Maximus, por exemplo, é quase um cavaleiro renegado. Ele já teve ações importantes que vão empurrar o roteiro para frente, e eu quero muito acompanhar o desenvolvimento dele. O Cooper, ele continua tomando atitudes humanas, e isso é essencial para que os personagens se desenvolvam de forma crível. A segunda temporada, ela parece construir justamente isso. Desenvolvimento de personagens no meio de explosões, guerras e do caos do apocalipse. Outro ponto que me deixou instigado é o Norm. No final da primeira temporada, ele descobre que há várias pessoas em criogenia. Isso gera uma tensão imediata, de ele vai conseguir sair vivo? Ele vai conseguir contar para alguém? Para mim, o Norm é o ponto de tensão mais interessante dentro do Vault. E falando do Vault, na primeira temporada mostrar a vida lá dentro foi até justificável, mas foi um arco um pouco morno. A tensão demora para se desenvolver, e o ritmo ali é lento. Eu espero que todos esses elementos atinjam seu ápice em algum momento. Temos exemplos de séries que souberam fazer isso muito bem. The Walking Dead, por exemplo, só se tornou realmente brilhante na quarta temporada, quando conseguiu desenvolver seus personagens de forma consistente. Aquele desejo de ver o grupo de Rick vencer era mais forte do que qualquer outra coisa. Antes disso, episódios arrastados com diálogos forçados e personagens sem carisma acabavam entediando o público. É exatamente esse risco que Fallout precisa evitar. Fallout ainda tem muito espaço para explorar, mas não pode alongar arcos de marasmo ou diálogos desnecessários. Um personagem como o Ghoul é excelente nesse sentido. É o valentão que o mundo apocalíptico fez dele.
mas ainda tem emoções humanas, mesmo depois de 200 anos sofrendo atrás da família. Ele sozinho não vai sustentar a série. A força da narrativa é na combinação de personagens, conflitos e mundo em expansão. E isso é o que pode fazer da segunda temporada algo memorável, se bem conduzido. Nessa parte aqui vão ter alguns spoilers até o terceiro episódio da segunda temporada. Hoje que eu tô gravando vai sair o quarto episódio, então mais pra frente eu vou trazer outra review sobre a segunda temporada e pode ser que tudo que eu falei aqui vá por água abaixo. Mas é a minha visão até o terceiro episódio do que aconteceu até então, né? Não sobre uma análise geral sobre a segunda temporada. Na segunda temporada, a narrativa ela já começa a abrir o universo de forma mais ampla. A Lucy e o Gu eles seguem pelo deserto, enfrentando a escassez de recursos, com um mundo muito mais cruel que o Walt poderia deixar imaginar. Cada passo fora de casa exige que a Lucy tome decisões difíceis, e a tensão não vem só de inimigos claros, mas de escolhas morais que pesam de verdade para eles. Enquanto eles avançam, o Maximus ele precisa lidar com a própria identidade dentro da Irmandade de Aço, questionando honra, lealdade e onde realmente ele se encaixa em meio às regras rígidas e facções conflitantes. No caminho, eles cruzam com grupos que têm agendas próprias, nem sempre claramente inimigos ou aliados. O mundo é fragmentado, facções em guerra, aliados improváveis surgindo e traições que surgem na hora mais inesperada. A Lucy ela precisa proteger quem ainda importa, o Gu continua lutando com a própria história dele de dor e sobrevivência, e o Máximo vê as escolhas dele impactarem tanto aliados quanto adversários. A tensão cresce não só por batalhas e explosões, mas pela sensação constante de que cada decisão tem peso real, e que o mundo ao redor deles não perdoa a fraqueza. Enquanto isso, o Walt ainda exerce sua sombra. As descobertas do Norm sobre pessoas em criogenia, por exemplo, acrescentam uma camada de mistério e urgência. Há segredos guardados, vidas em espera e perguntas que não podem ficar sem resposta. A série mostra que os personagens não estão apenas sobrevivendo, mas sendo moldados pelo mundo. E cada ação pequena ou grande vai ter consequências. Com tudo isso em jogo, facções em conflito, guerra civil se aproximando, ameaças clássicas como os Deathclaws e a promessa de supermutantes ainda por aparecer, a segunda temporada planta sementes para um conflito muito maior e personagens que precisam se desenvolver de forma convincente. É um universo que pode ficar épico se conseguir equilibrar ação, tensão e narrativa emocional, sem alongar marasmos ou diálogos desnecessários. E a minha pergunta é: vocês preferem uma série que arrisca, que acelera a narrativa e coloca seus personagens em situação de risco real, mesmo que isso divida opiniões? Ou uma série que segura sua audiência apenas preenchendo espaço, sem dizer nada realmente novo? Qual Fallout você quer assistir daqui pra frente? Eu sou o Renan e se você chegou até aqui, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Até a próxima.